eu vou orar, e Deus vai me erguer com sua força. Muralhas vão cair, nada pode resistir ao poder da oração. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Continuando a nossa reflexão, o tema que a gente tem agora é fé e conversão. Nós sabemos que a fé é um dom de Deus. É Deus quem nos deu, é Deus quem nos dá a fé. E que nos leva, é uma ação que nos leva a acreditar naquilo que a gente não vê. Eu vou dar uma lida no Catecismo, no parágrafo 170, que vai falar um pouco para a gente sobre a fé. Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam. Quer dizer, não cremos simplesmente na forma, naquilo que falamos, mas na realidade que ela expressa, que está além daquilo que falamos, daquilo que pronunciamos. Ela está além, ela nos leva a crer no mundo transcendente, porque é o mundo de Deus, um mundo onde Ele reina e as coisas acontecem lá, tudo acontece conforme a sua vontade. Nós éramos para viver assim, fazendo a vontade de Deus nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Não fazemos porque a partir do momento que entrou o pecado no mundo, como já foi dito pelo Jonas, houve esse rompimento dessa nossa ligação, dessa comunhão com Deus. Foi criando-se um isolamento, foi nos esfriando de tal modo, por isso que hoje quando a gente chega para rezar, para orar, acontece isso. É uma dificuldade danada para a gente começar a falar em Deus, louvar, adorar e glorificar e exaltar o nome de Deus, falar aquilo que Ele é, porque a nossa fé foi abalada, através do pecado, foi abalada a nossa estrutura, a nossa vida de comunhão com Deus. E a fé é algo que nos impulsiona e nos leva a acreditar nesse Deus de maneira irrestrita, por tudo aquilo que Ele fez e revelou, e continua fazendo e revelando. Porque a criação de Deus, ela não para. A obra, a restauração de Deus, ela continua acontecendo. O ato de fé do crente não é para ser enunciado, mas chega até as realidades enunciadas. Todavia, temos acesso a essas realidades com o auxílio das formulações da fé. Essas formulações nos levam à realidade daquilo que nós vemos, daquilo que nós não vemos com nossos olhos e que nem a nossa imaginação consegue alcançar. Mas a fé, a certeza irrestrita daquilo que nós acreditamos, nos impulsiona e nos move. Nós não vemos, mas ela acontece. Porque assim acontece também com a energia elétrica. Se ela está num fio condutor, se tiver um fio cortado ali, você não vê a energia, ela não pinga, não tem cheiro. Mas se você colocar a mão, você leva a um tranco. E dependendo da voltagem, leva você à morte. Ela acontece. A fé também é algo assim que nos impulsiona, que não deixa nós abrirmos a mão daquilo que cremos.
Certa vez Jacó estava indo para uma região e à noite então apareceu alguém e começou a lutar com ele. E ele então pega aquele combate ali a noite inteira. Quando é pela manhã, o anjo diz para ele: você é Israel, você é um vencedor, você não desiste. Gente, quem acredita, não desiste. Não tem como desistir quando você acredita. E a nossa caminhada de fé, assim, a partir do momento que você tem essa experiência com Deus, passa o que passar na nossa vida, nas nossas situações todas, nós a continuamos crendo, mesmo sem ver. Porque quando estávamos aqui dentro, nós sabíamos que o sol estava quente, sem ver o sol. Porque a luz que ele irradiava nos fazia crer que ele estava passando. E quem tem a fé não desiste, porque teve uma experiência com Deus e experimentou o seu amor. Se a gente olhar para as situações cotidianas da vida, pelos fatos corriqueiros, a gente vai observando algumas coisas. Por exemplo, o cachorro está tudo quieto. Quando late, todo mundo late. Não acontece isso? E se estiver passando uma lebre, e aquele cachorro que estava lá viu, e ele saiu atrás dela e começou a latir. Todos os outros que ouviram o latido dele saíram atrás latindo também. Foi lá 50, 200 cães correndo atrás da lebre, mas eles não viram a lebre. Somente aquele primeiro é que viu a lebre. Aqueles que vão latindo atrás, fazendo aquele cordão, logo a logo vai se ficando pelo caminho, um e outro, um e outro, um e outro, e quando acaba, todos acabam voltando. E não continuam. Mas aquele que viu a lebre, ele vai ao encalço dela, vai até lá no seu esconderijo, até lá na sua toca, e lá ele fica, e lá ele posa, ele fica guardando a porta daquele buraco, enquanto ela não sair, ele não volta para casa. E muitas vezes o dono tem que ir lá e buscar o cachorro, porque senão ele não volta para casa. Irmãos, semelhantemente isso acontece na nossa vida. Porque a partir do momento que experimentamos Deus em nossa vida, nós o vemos pela fé, não o abandonamos. Não abandonamos a nossa vida de fé, a nossa postura de fé. Porque temos que caminhar e dar passos. E o catecismo ainda fala assim: a igreja que é a coluna e sustentáculo da verdade, guarda fielmente a fé, uma vez por todas confiada aos santos. Então é a igreja que é a portadora da fé, ela que guarda a fé, ela que zela por essa fé, e é nessa fé que nós acreditamos, que nós colocamos a nossa esperança. E é a fé pura, genuína e cristalina. A igreja que é a coluna e sustentáculo da fé, guarda fielmente a fé, de uma vez por toda confiada aos santos, é ela que conserva a memória das palavras de Cristo, é a igreja quem guarda, é a igreja que cuidou. Isso que nós temos hoje na Bíblia, quem guardou foi a igreja, através dos ensinamentos dos apóstolos, escrito e de viva voz que foram transmitidos. Então foi guardado o depósito da fé. E é nessa fé que nós esperamos e confiamos. Ela é que transmite de geração em geração a confissão da fé dos apóstolos, como uma mãe ensina seus filhos a falar
e com isto a compreender e a comunicar. Então, a compreender a fé e também comunicar a fé. A fé a gente transmite. No próprio catecismo também vai falando assim, que ninguém tem fé sozinho. A fé é um dom de Deus, mas como precisa de cultivar a fé. E para cultivar precisamos da comunidade. Porque sem a vida em comunhão, a fé se esfria. Não consegue crescer e dar fruto. Crer é um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade humana. Vejam bem, crer é uma coisa própria, está no ser humano. Crer é um ato humano, é uma vontade humana, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa, esse dom, porque foi nos dado por Deus. Crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. Então a fé da igreja, aquilo tudo que a igreja ensinou e que ela zelou e deu o suporte para ela e mantém ela e sustenta ela, é essa fé que é transmitida a nós quando nós vamos um dia para a pia batismal e lá é selado em nós esse dom da fé, o qual nos leva a caminhar e buscar a Deus. A fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. A fé é um antigozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurado na vida futura. Tudo aquilo que nós cremos, que nós esperamos, que nós conhecemos, que lemos, que partilhamos com os irmãos dentro da vida da igreja, isso vai se realizar um dia na vida futura, junto de Deus. A fé nos impulsiona a isso. Em Hebreus, nós podemos pegar Hebreus 11, do 1 ao 6. A fé é uma forma antecipada do que se espera, o meio de demonstrar as realidades que não se veem. Foi por ela que os antigos deram testemunho. Foi pela fé que compreendemos que muitos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem a sua origem em coisas manifestas. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, foi declarado justo e Deus apresentou o testemunho dos seus dons. Graças a ela, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Foi pela fé que Enoque foi levado a fim de escapar da morte. E não encontraram porque Deus o levou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu testemunho de que foi agradável a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Porque sem a fé, sem acreditar que Ele existe, como é que eu posso fazer qualquer coisa mencionada ou voltado a Ele? Eu preciso crer que Ele existe. E os homens que creram, Abraão, que é considerado o pai da fé, Moisés e tantos outros, e a gente vê também no meio da vida do Evangelho, pessoas simples que creram.
Aquela hemorroísa que andava por meio do povo, que sofria daquele fluxo de sangue, ela é impulsionada assim por essa fé. Porque ela sofria daquele fluxo de sangue. O Evangelho diz que passou muitos anos, gastando com muitos médicos, e mesmo assim, continuaria pior o seu problema. E ela então sai caminhando atrás daquela procissão, aquele povo, aquele cortejo atrás de Jesus. E ali você vê que tem várias pessoas, um grupo que está indo atrás de Jesus por ir, outros porque querendo elegê-lo rei, porque ele era bom. E aquela mulher tinha uma definição para ela. Era a causa, a raiz de toda a sua necessidade, era a busca da sua enfermidade ali. E ela imaginava consigo, ainda que eu tocar na orla do seu manto, serei curada. Irmãos, isso é uma fé genuína e cristalina. Ainda que eu toque só na orla. Tanto é que quando ela toca na veste de Jesus, ele sente a força que sai dele e realiza a cura dela. Ele para e fica perguntando quem o tocou. E fica todo espantado. O próprio discípulo São Pedro fala para ele: mestre, a multidão te comprime de todos os lados, e o Senhor fala quem te tocou. E Jesus insiste: alguém me tocou. E ela vai, então se apresenta para Jesus, conta a sua história, e Jesus vai dizer para ela: sua fé te salvou. E tantas outras pessoas simples, os cegos de Jericó, que vão e começam a clamar Jesus, a multidão começa a reprimi-lo, repreendê-lo, e eles gritam mais forte ainda. E na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a qual desse grupo nós pertencemos? Nós pertencemos àquele grupo que sabe quem é Jesus e sabe do que você tem, do problema que você tem, da necessidade que você tem. E quando falamos de necessidade, a necessidade grande e vital para nós é a nossa salvação. É a nossa salvação. Porque se a gente for tratar só para as coisas deste mundo, as coisas passageiras, Jesus diz também no Evangelho: o que vale o homem ganhar tudo neste mundo, se vem a perder a sua vida. Então há essa necessidade de buscarmos aquilo que não passa. Não que seja proibido buscar essas coisas que passam, precisa, Deus quer e quer nos dar também. Mas Ele deseja que o busquemos em primeiro lugar aquilo que não passa. E o que não vai passar na nossa vida é o próprio Jesus. Devemos buscar Ele em primeiro lugar. E buscando Ele, a vida de fé precisa da vida de comunidade, a vida em comunhão. Porque às vezes quando passamos por tantos problemas, por tantas dificuldades, sozinho é mais difícil, é doloroso e às vezes você fica pelo caminho. O caminho de fé é necessário que realmente a gente se coloque em marcha, não pode parar. E essa fé precisa ser alimentada todos os dias. Compromisso de oração pessoal diário. Ler a palavra de Deus.
Buscar os sacramentos. Se não buscarmos continuamente o sacramento, tem sacramento que é para todos os dias. A Eucaristia, nem sempre temos o tempo de receber todos os dias, a correria do dia a dia, mas no domingo é indispensável, é o dia do Senhor. E quem pode ir mais vezes, é necessário. A sua fé te leva, te impulsiona a isso, você arruma jeito. Porque quando a gente quer, a gente faz, se vira. E temos facilidade e inteligência para isso, e conseguiremos. Não é verdade que às vezes cai algum pedrisco no nosso sapato e começa a machucar o nosso pé? E às vezes você não pode abaixar, você não pode tirar o sapato, mas você vai dando um jeitinho, você acaba colocando aquele pedregulho num lugarzinho ali que não vai te machucar o pé, não vai te incomodar, e você consegue caminhar. Então, quando você quer e você tem necessidade, e você precisa, você cria o jeito. Você não anda como alguém qualquer. Como diz a expressão, né? Nós não somos como cachorro sem dono. Nós temos um dono. Nós temos um Deus que cuida de nós. O nosso compromisso, a nossa ligação com Ele está na fé. Esse que nos faz essa ligação. É como um imã que você coloca perto do outro e se atrai. Se você coloca uma peça grande e uma menor, a menor é que vai até a maior. Nós somos a parte menor do imã. Somos nós que temos que aderir ao Senhor. É nós que temos que buscar a Ele, ir atrás dEle. E fazer o que Ele manda. Porque não faz sentido nós dizermos que temos fé e querer fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes a gente conversa com alguns colegas no trabalho, eles começam a falar que tem fé, que acredita, que reza e tal, mas daqui a um pouco você olha para as coisas que ele fala, que ele professa, você vê que não diz nada daquilo com o qual ele diz que crê. Porque a fé vai levar a isso. Um comprometimento. Porque se eu tenho um comprometimento, esse comprometimento vai nos levar a dar passo, a sair de mim. Eu tenho que sair de mim. Eu não posso ficar preso em mim mesmo. Eu não posso ficar olhando só para o meu umbigo. A fé vai nos tirar disso, vai voltar o nosso olhar para Deus e para os irmãos. Fala-se muito, né? Até gera um pouco de conflito, né? Quando aquela passagem de Santiago fala que precisa ter fé e ter as obras. E às vezes nós somos até taxados dentro da renovação, alguns dizendo, o pessoal da renovação só reza, só isso, mas não tem obra. Irmão, também está no catecismo. Quando você ajuda alguém a sair de suas crises e encontrar Deus, está nos algum dos mandamentos ali da igreja, que é a obra de misericórdia, a obra de fé, dar bons conselhos, ajudar os desamparados, pessoas que estão amarguradas. Então isso é uma obra. Também outras coisas que fazemos. Hoje não se pesam tanto essas coisas sobre nós da renovação, mas no comecinho lá,
há 20 anos atrás, 25 anos atrás, isso pesava, essas acusações. Mas hoje também trabalhamos e temos muito campo para se trabalhar e se viver a nossa fé. De maneira sólida e concreta. No dia a dia da nossa vida. Hoje, quantas e quantas pessoas estão precisando? Quantas famílias estão sendo desmanteladas, destruídas? Porque não acreditam, que vão atrás de qualquer coisa. E às vezes porque eles não veem em nós o nosso comprometimento com a nossa fé. Porque à medida que formos nos comprometendo com a nossa vida de fé, despertarão também a outros a querer ir e seguir este mesmo caminho, que é o caminho do Senhor. Porque a fé vai nos levar a mudanças de comportamento. E mudando o nosso comportamento, vai nos levar ao passo que para a gente refletir, que é a conversão. Porque não tem como dizer que eu tenho fé, mas se a minha vida não demonstra, não me leva à conversão. Conversão é mais do que ir, como se estivesse numa estrada, pegar um retorno e voltar. Alguns exemplos que é dado da seta, né? Joga o dardo, ele bate lá e volta, vai e volta, converte, você mudar de rumo. Muito mais do que isso, a conversão é mudança de valor mesmo. Mudança de mentalidade, é mudança de comportamento. A conversão vai nos transformar e precisa nos transformar para podermos lutar. Neste mundo tão paganizado, tão materialista, consumista, pornográfico, ateu, secularizado, onde a maldade vai de mal a pior, onde prevalece os 3 P, né? O possuir, poder, o prazer. Aí rola tudo isto, e isto trava em nós, e nós precisamos nos converter para vencer essas coisas. E devemos lutar contra tudo que se opõe aos princípios de Deus. O que nós mais vemos hoje, nas próprias leis que estão querendo aprovar em nosso país. As leis absurdas, leis de aborto, leis daquilo e tal. Uma pessoa de fé convertida, nós temos que ser sinal e oposição contra essas coisas que querem fazer no mundo, tirando Deus do centro. Deus não é mais o centro. Deus está de lado, Deus está fora. E os prazeres carnais, é mais fácil, está ao alcance da mão, está aí escancarado. Para as ruas, para as televisões, tudo que você imagina, internet e tantas outras coisas, é uma aberração. Para vivermos neste mundo ileso, forte na graça de Deus, é preciso a nossa fé, é preciso a nossa conversão, é a nossa mudança de comportamento. A nossa conversão e fé implica em comportamento de vida mesmo. Se eu tinha preguiça de rezar, agora não vou ter mais. Se eu não tinha compromisso de ler a palavra de Deus, eu vou ler. Se eu não gostava de ler os documentos da igreja, vou passar a ler.
Se eu vivia de nariz empinado para os irmãos na comunidade, não vou mais, porque eu estou em processo de conversão. E conversão, gente, não é a partir do momento que a gente teve só aquela experiência com Jesus e pronto, agora eu me converti, eu estou bem e tal. Não, ela se faz diariamente no nosso cotidiano. Para nos levar para as coisas ruins, gente, dentro de nós está como que uma bomba atômica. As coisas ruins para nos levar para esse lado, ou para nos esfriar mesmo. Porque o tentador, ele quer nos minar de todas as formas. Da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, da vida de comunhão, da graça, dos princípios de Deus. E conversão não consiste simplesmente em mudar de lugar. Por exemplo, aquela pessoa que ia muito ao bar, bebia, tomava uns goró, fumava, chegava em casa, brigava com a esposa, brigava com os filhos. Aí um dia ele toma a decisão, não vai mais para esse lugar, começa a ir para a igreja. Ele passa a participar da igreja. Bom, que bom, fulano se converteu. Sim, converteu, deu um passo, mas tem mais coisa a ser aprofundada. Se ele não se cuidar, trabalhar isso dentro dele, o que vai acontecer? Aqueles péssimos costumes que ele tinha lá no bar, ele começa a trazer isso para onde? Para dentro da igreja. Ele não briga mais no bar, mas briga na igreja, briga com o padre, briga com os coordenadores, briga com os irmãos, faz intriga com um, faz intriga com o outro. E a conversão vai nos levar à mudança de comportamento. Antes eu era brigão, agora eu não brigo mais, eu sou pacífico. Eu vou dar a orelha para o outro dar o bofetão, né? Se ele bater, mando bater do outro. Isso é uma alegoria, né? Todos nós, seres humanos, temos sangue na veia, mas na graça de Deus, se convertendo, somos capazes disso. Se a pessoa nos ameaçar, somos capazes de manter a serenidade, ela olhar para nós, ver que nós não esboçamos reação, e ela ficar sem jeito e sair fora. Há um tempo atrás eu passei por essa experiência. Estava na feira, um rapaz que trabalhou, ex-companheiro de serviço, então ele ficou meio aborrecido comigo lá por coisa que ele mesmo criou. E depois que saiu, e esse dia ele me encontrou na feira e fez esse insulto. Olhei, sim, sério para ele. Ele viu que eu não dei bola. Saiu para um lado, saiu para o outro. Eu sei que alguns segundos depois aquilo me fervia dentro, né? Você estufa o peito e tal. Mas a graça de Deus nos vem nessa hora e nos põe no devido lugar. Não, isso não condiz mais com a sua postura. Isso não condiz mais com o seu estilo de vida. Não, não é assim que um servo de Deus se comporta diante dos outros. Aí o Espírito Santo vai nos chacoalhando. Então, a conversão é isso. Você gostava de brigar, discutir com a mulher, às vezes porque a comida estava um pouco com gostinho de queimado, estava elevado o sal, ou às vezes sem sal, né? Para quem gosta de salgado, se tiver sem sal, briga. Então, nessas pequeninas coisas é que Deus quer ir nos modelando, para acontecer em nós essa conversão. E ela
tem que ser tecida, tem que ser trabalhado a cada dia da nossa vida. Se descuidarmos, a gente entra na onda do mundo. Certa vez, uma repórter perguntou para Madre Teresa, chamando ela, exaltando ela, né? Como diz, canonizando a Madre Teresa em vida. Ela censurou a repórter assim na dura. Não, minha filha, para com isso. Eu sou uma mulher simples, pecadora, não sou santo de jeito nenhum. Mesmo com todo esse tempo de irmã e velha como estou, eu posso me tornar uma prostituta ainda, se eu não me cuidar a cada dia da minha vida. Vejam bem, a conversão é sério, e é para todo dia, para todas as horas das nossas vidas. Porque o nosso olhar está posto, está fixo em Deus. É preciso criar base sólida na nossa vida espiritual. Isso vai acontecendo pela nossa fé, pela nossa conversão, o nosso desprendimento. Não soa legal uma pessoa que diz que tem fé, que é convertido, ser apegado aos bens materiais. Não soa, não consegue, é oposto. Então a conversão vai trabalhando isso. Inveja, tantas essas coisas que está inoculado no homem velho, né? Efésios 4, né? 19 ao 29, que vai falar do prazer da carne. Ele fala sobre essas mazelas, o prazer do homem velho, que murmura, que resmunga, que briga, que se embriaga. Porque na nossa vida é aquele combate contínuo do homem velho com o homem novo. E temos que trabalhar continuamente. Se você arriar um pouquinho a guarda, o homem velho começa a aparecer, começa a crescer. E precisamos trabalhar empenhadamente na nossa conversão, na nossa transformação de vida. Aquelas pessoas que eu tinha dificuldade de amar, eu busco agora na oração as condições, a capacidade de o amar, de o perdoar. Eu não dou mais brecha, eu não alimento mais os meus ressentimentos. Porque eu estou em processo de conversão. A conversão é um processo que vai durar a nossa vida toda. Até a sepultura. Eu já estou com mais de 50. E já estou há 30 nessa caminhada de igreja. Eu não posso piscar o olho que o homem velho ainda levanta. Então isso é contínuo na nossa vida de conversão, na nossa transformação mesmo, de vida e busca de Deus, e ainda não tenho muito o que fazer para ser amável, para ser agradável a Deus e aos irmãos. Eu tenho que trabalhar, precisa ser polido, isso em mim. Somos pedras duras, que precisa ter trabalhado, ser carcomida realmente. Porque a gente, quando olha para o ouro, quem vê o ouro na pedra bruta lá, até decepciona. Diz que uma vez levaram a garotada de escola no museu, e eles viram, tinha lá na vitrine uma pedra de ouro bruta. Eles olharam assim, porque é aquele negócio preto, porque é um minério bruto, cor de ferrugem. Mas a partir do momento que ele vai para um forno, que ele é fundido, que ele derrete, separa
as escórias daquilo que é de material nobre. Então aí você faz uma seleção, você limpa. A nossa vida vai ser sempre assim até o fim da nossa vida. Ela vai precisar estar sempre sendo colocada no forno do Espírito de Deus para separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Em Mateus 13, Jesus deixa claro quando ele faz esse exemplo da parábola do trigo e do joio. Senhor, não plantaste boa semente no teu campo? De onde vem o joio? Aí ele explica que o trigo, o pai de família, né, semeou o trigo, mas à noite o inimigo foi lá e semeou o joio. Aí os seus discípulos falaram: quer que vamos lá e arranquemos o joio? Aí o pai de família disse: não é bom arrancar, porque vocês correm o risco de estragar o trigo. Parece que Deus quis, isso também está escrito nesse documento, livro da igreja, que essa concupiscência, dessa luta, desse combate, permaneça em nós para a vida toda. Até no final. Porque Deus não se preocupa, gente. Quando Deus olha para nós, por mais pecadores que uma pessoa seja, Ele não fica olhando, Ele não vê pecado, Ele não vê só pecado. Ele vê que você é a imagem e semelhança dele. Uma mãe que chega em casa, a criança ficou lá e se borrou toda, dos pés à cabeça. Ela olha para só aquela coisa ruim? Claro que não. Ela olha, é o meu filho que está empastelado. E providencia ali um banho para ele. Porque a criança é fácil, né? Porque a criança está lá no berço, está toda à vontade, toda desprendida. A mãe vai lá, prepara a água lá na banheira ou no chuveirinho, depende da idade da criança. Ela pode tomar aquela criança, levar lá e dar aquele banho. Nós, infelizmente, não somos assim com Deus. Despojado, desprendido, à vontade, que Deus nos vê sujo, Ele pode nos pegar, levar lá na banheira do Espírito, dar o banho e tal, colocar talco, perfume e tal, beleza. Não, Ele dá-nos essa liberdade de escolha. E o pior de tudo, que às vezes a gente olha para certas situações, as pessoas mergulham hoje no pecado, como aqueles andarilhos que andam pela rua, que não faz mais diferença estar de banho tomado ou não. Não estou criticando a situação dos irmãos, cada caso é um caso. Porque muitos estão naquela situação até por problema de saúde, rejeitado, abandonado, largado para os cantos. Mas estou usando o exemplo, que às vezes a pessoa se emporcalha muito no pecado e não busca, não deixa Deus dar esse banho. Porque quando estamos mergulhados no capricho do pecado, somos como aquela criança birrenta, manhosa, que não deixa ninguém fazer nada por ela. Já viu aquela criança berrenta, chorando, que você abaixa para pegar ela no colo, ela não quer, mas continua lá deitado no chão e chorando.
se escabelando, toda melequenta, né? É baba, é ranho, é tudo que você pode imaginar. E você pega ela, ela se solta como uma cobra mal matada que desce por vão das mãos, sai até a roupa do corpo. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. E Ele quer fazer essa transformação na nossa vida e a gente não quer, a gente não permite, a gente insiste, a gente esperneia naquilo que nós achamos que é melhor, às vezes até por capricho. Porque às vezes nós achamos que fazer a vontade de Deus, estamos eliminando a nossa vontade, estão atrapalhando a nossa felicidade. E é pelo contrário, essa felicidade envolvida no pecado, ela é ilusória, é saco roto, é cofre sem fundo, é passageira, é enganosa, não tem sustentação. Porque a partir do momento que realmente fazemos aquilo que Deus quer, aí está a luta, o combate, o desafio. Eu querer aquilo que Deus quer, eu buscar, permitir, deixar fazer aquilo que Ele quer. E um exemplo nós temos da nossa mãe. A mulher que foi modelo de fé para todos os cristãos. De uma entrega irredutível, que não queria desagradar a Deus nem em pensamento. E ela nos chama a esse caminho. Venham e sigam-me. E quando damos os passos atrás dela, ela faz como João Batista: eis o filho. É Ele, é nele, é eles que vocês têm que caminhar, é eles que vocês têm que se apoiar. É Ele quem quer fazer toda a obra nova na vida de vocês. E a conversão, ela vai trabalhando no cerne de nossa vida. Nós podemos pegar Atos 9, Atos 9, do 1 ao 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, foi pedir-lhe carta para a sinagoga de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá encontrasse, pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Ele perguntou: quem és, Senhor? E a voz
respondeu: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te e entra na cidade, e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajaram detiveram-se emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo-o então pelas mãos, fizeram entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver e nada comeu. Quando nós nos enveredamos por caminhos tortuosos, isso nos deixa cego. Não temos a luz, não temos claridade. É o que a gente vê hoje em nossa sociedade, que criou, parece que essa mentalidade. O outro não é uma solução para me ajudar, é problema. É peso, atrapalha. Essa é a mentalidade pagã. Quando diante dos olhos de Deus, o outro é sinal de solução, de ajuda, de irmão de caminhada, irmão que me ajuda a ir encontrar com o Senhor. Porque dependemos de irmão, dependemos do irmão. São Paulo era um judeu romano que conhecia profundamente a lei dos judeus. Então, a vida dos cristãos para ele era uma coisa totalmente oposta. Eles chamavam até de seita. Então, quando ele pega essas cartas e está indo lá para Damasco para aprender, para açoitar, e aprendia tudo que encontrava pela frente, era homens, mulheres, crianças, ia devastando tudo. Paulo era um homem impetuoso, era como um tsunami, era aguerrido, não se esmorecia. Aquilo que ele pretendia, ele ia com todo afinco. Aquilo que ele se intitulava que era real, que era verdadeiro, ele ia realmente a fim de quebrar tudo, de fazer acontecer, de fazer valer a lei. Tanto é que quando Jesus olha para ele, vê, esse é um homem de fibra. Se eu o converter, também ele vai fazer isso na vida cristã, para ser meu mensageiro, meu servo, meu apóstolo. E foi o que aconteceu. São Paulo foi um dos apóstolos que mais viajou, formou comunidade, pregou, formou e deu ensinamento, muitos ensinamentos que nós temos hoje, da vida espiritual, dos dons, doutrinas, carismas, está nas cartas de São Paulo, pela experiência que ele teve com Jesus, e foi a fundo, na sua conversão, na sua transformação de vida, a ponto de ser açoitado, apedrejado, levado como escória da humanidade, tratado com desprezo, com rejeição, foi preso, torturado. Mesmo assim ele mantinha a sua confiança em Deus, não desistia. Lutava continuamente. Esse mesmo Paulo, que era perseguidor dos cristãos, certa vez ele foi preso e tomou uma surra, ele e Silas,
que ficou todo enxagado. Nós poderíamos pegar Atos 16. Atos 16, do 25 ao 34. Pela meia-noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam louvores a Deus. Enquanto os outros presos o ouviam, de repente sobreveio um terremoto de tal intensidade que se lhe abalaram os alicerces do cárcere. Imediatamente abriram-se todas as portas e os grilhões de todos soltaram-se. Acordado e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro puxou da espada, queria matar-se. Pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, com voz forte, gritou: não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou para dentro, todo trêmulo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, disse-lhe: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E anunciava-lhe a palavra do Senhor, bem como todas as que estavam em sua casa. Acolhendo-os então naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas e imediatamente recebeu o batismo, e ele todos os seus. Fê-los então subir à casa e pôs-se à mesa. Rejubilou-se com todos os seus por ter crido em Deus. A nossa vida, a nossa fé, a nossa conversão tem que levar a esse ponto também. Diante das provações, da dificuldade, elevar o nosso louvor, o nosso clamor a Deus, que pode colocar por terra tudo aquilo que está armado contra nós, na oração, no louvor, na gratidão, na exaltação, na proclamação. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E temos que sempre buscar aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, fazer toda a obra de restauração. Quais são as chagas? O que tem ferido a sua vida? É você mesmo? É o seu sentimento de culpa? É as suas dúvidas? Suas descrenças? É o momento de nos louvarmos, glorificarmos e exaltarmos o nome de Deus, nome do Senhor, invocar o seu nome realmente, colocar a boca no trombone. Porque Paulo e Silas poderiam ficar se melancolizando lá diante, naquela prisão. Está vendo, Senhor, nós proclamamos o teu nome, fizemos isso, fizemos aquilo, e você não cuidou de nós, não fez nada por nós e deixou nós cairmos aqui. Aí que estado nós estamos agora, todo enxagado? Foi assim que Paulo fez? Não, pelo contrário. Porque ele tinha realmente convertido o seu coração, convertido profundamente. E ele sabia que aquela situação era mera coisas externas. Você está disposto, disposta
adiante de todas as situações difíceis da vida, clamar o poder de Deus, o poder do Espírito. Nas situações difíceis, dolorosas. Ou você acha que é mais fácil fazer como todo mundo faz, entrar no caminho da melancolia, ficar lamuriando pelos cantos? E nós podemos nos colocar na presença do Senhor. Você pode inclinar a sua cabeça. E dizer para Ele que você quer ter essa mesma garra de Paulo, de Silas, que você precisa. Que você quer ser o elo desta comunidade, desta vida de igreja.